Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa matinal Descubra o seu verdadeiro poder. Com o tema de hoje, 4 ferramentas para perder o medo de errar e seguir em frente. Quais são os sintomas, quais são os medos mais comuns que as pessoas têm quando sentem medo de errar e isso impede que elas avancem, que elas sigam em frente? O meu convidado de hoje, jornalista renomado, RNE TV, uma produção, e Cosmos TV, Instituto Cosmos de Desenvolvimento Humano. André Assunção, jornalista, está agarrado ali com as perguntas da nossa audiência para que a gente siga em frente. 45 minutos, muito conhecimento, muito poder. Pouco conhecimento, pouco poder. Nenhum conhecimento, muito problema. Bom dia, André, tudo bem? Muito bom dia, Diego Hidalgo Rosito. É uma imensa satisfação e prazer a gente estar aí nessa parceria com a RNTV, juntamente com a Cosmos TV, para trazer aí, né, esse conteúdo que é essencial e vai com certeza impactar a sua vida, né? 4 ferramentas para perder o medo de errar e seguir em frente. Tudo isso a gente vai aprender a partir de agora com o mestre em desenvolvimento humano, Diego Hidalgo Rosito. As perguntas já estão chegando e assim que chegarem, né, e o Diego nos dar o aval, a gente já vai começar, né, Diego? Exatamente, segue o baile. Então, iniciando aqui a nossa pergunta âncora, a nossa pergunta chave de hoje, André, para a gente trabalhar em cima desse tema. E eu quero hoje ainda propor 4 dicas importantes, 4 ferramentas importantes e uma estratégia para você começar a vencer hoje o medo de errar e por que que isso, e descobrir por que que isso pode estar travando você para seguir em frente. Você que iniciou algum projeto, você que está em algum desafio, está em busca de realizar os seus sonhos, não é? O medo de errar, o medo do fracasso pode e é muito comum travar o empreendedor, a empreendedora, não é? O profissional liberal, enfim, todas as áreas em que nos relacionamentos em que nós enfrentamos desafios. Quais são, André, os 4 sintomas que podem estar travando você se você realmente tem medo de errar e isso impede que você avance? Quais são esses 4 sintomas? Sintomas que às vezes as pessoas não percebem, né? A gente vai aprender no desenvolvimento agora desta aula, né? Aonde o Exatamente. pessoal vai estar aprendendo, né? No qual eu também estou aqui como... Te aproxima um pouquinho mais da câmera, amigão, por favor. Isso, mais, bem Estou... mais. Isso. Aí, para que o público te veja, é o quanto que nosso amigo jornalista aí tem perguntas capciosas, perguntas provocativas, que é o que a nossa audiência deseja saber. Exatamente, muitas vezes, André, a pessoa não se percebe de que ela pode estar enfrentando um medo pertinente, persistente de errar. E isso trava a motivação, a ambição dela ir em frente. Mas ela não sabe que ela tem esse medo de errar. E isso é que está travando com ela. Ela sente as consequências desse processo. Vamos ver quais são? Vamos lá. Ativando aqui a nossa lâmina. Nós vamos falar sobre um a um, André. E pouco a pouco tu já pode ir martelando aí com as perguntas, ok? Positivo. Aberto para as perguntas em cima de cada um. Os sintomas mais comuns de... Os sintomas mais comuns, vamos iniciar pelo primeiro, a crítica. Sintomas mais comuns de quem pode estar travando o seu projeto de vida pessoal ou profissional quando enfrenta algum desafio é a crítica. A crítica excessiva em relação aos que os outros fazem, especialmente a pessoa se torna especialista em visualizar os erros dos outros. Já percebeu isso? E até mesmo, né, Diego, a autocrítica também entra dentro dessa. Outra faceta da crítica, ela é muito mais dolorida quando a pessoa... Estão falando, a nossa audiência está falando da gente, tem uma moça... Outra faceta da crítica é quando a pessoa tem excessivamente autocrítica com ela. Ela se autocritica. Então nunca está o suficiente bom,
nunca está suficientemente acabado para que ela coloque em ação. E aí é que está a chave do sucesso, é colocar as coisas em ação. E caminhando vai se fazendo o caminho. É verdade que o mundo e o ser humano são imperfeitos, André? Deus criou o ser humano é perfeito? O ser humano é de origem pecaminosa, ele busca a perfeição, né? O ser humano é imperfeito. Mas é imperfeito. E Deus permite que o ser humano viva e todos os dias nos acordamos de manhã buscando ser melhor. Então, se a vida que está acima de nós, que é algo muito mais incompreensível, misterioso, ela também é imperfeita e busca ser melhor a cada dia, por que é que você, que é um simples parte de um todo, vamos ter que esperar ficar tudo plena perfeição para começar a botar em prática? É errando que a gente faz o caminho. Existem grandes diferenças entre um erro fatal, que você vai à lona, toma um nocaute, e assim mesmo um grande boxeador famoso, pode pensar Mike Tyson, Maguila, Mohamed Ali, eles foram a nocaute, foram à lona mais do que uma vez. E nem por isso deixaram de subir novamente e duelar com outros adversários. Até mesmo com os mesmos. E vencer. E aquele nocaute serviu para que ele aprendesse que ele podia estar vulnerável em alguma área da luta. Então, o erro, o fracasso, ele mostra no que você está vulnerável. E, portanto, ali você vai colocar foco para corrigir. Alguma pergunta em relação a isso da nossa audiência, André? Vai puxando. Eu vou passar para o próximo, sintomas. Posso já passar? Então, a primeira pergunta vem lá de Manaus, da Fabiana. Manaus, a nossa audiência em Manaus. Sejam muito bem-vindos, Fabiana, ao nosso programa Descubra o Seu Verdadeiro Poder. Sempre lembrando, todas as terças e quintas, às 10 horas da manhã. Cada semana um tema diferente. O nosso tema de hoje é 4 ferramentas para superar o medo de errar e seguir em frente. Vamos lá, Fabiana. Vamos ouvir tua pergunta. De Manaus. É uma pergunta muito interessante, né? Primeiramente, um bom dia aí, sua pergunta. O medo é num todo ruim ou pode ser benéfico em algum momento? Excelente pergunta, uma pergunta de dois lados, né? De dois ângulos, né? Como tudo na vida sempre tem dois lados. O dia e a noite, o mal e o bem, o amor e o ódio, a água e a terra, o fogo e o ar, não é? A sua realidade interna, como é que você vê o mundo, e a sua realidade externa, como é que as pessoas veem você. Sempre há uma dualidade em tudo, no universo, nas estrelas, no planeta. Bom, isso é outro tema para outra live. Mas sim, há um lado benéfico em sentir medo, embora a maioria das pessoas pensem que não. Tem o medo como algo totalmente ruim, eu não sinto medo e se orgulha da E aí, acreditar que sentir zero medo é evitar sentir algo que é ruim, pode acarretar, André e Fabiana de Manaus estão escutando, que a pessoa cai numa zona de conforto. Então eu não quero mais sentir medo de nada, o medo me causa desconforto. É óbvio que o medo causa um desconforto, vamos falar sobre isso em outras oportunidades, que o desconforto é tão grande que ele altera o sistema imunológico, emocional, nervoso, fisiológico, dor aqui, dor ali, pessoas travam o estômago, pessoas, etc, etc. O medo realmente ele altera o comportamento da pessoa e trava a pessoa. Então eu não quero sentir medo. É natural que eu não queira sentir medo. E o medo ele tem intensidades. Ao passo que eu vou evitando sentir pequenos medos e me colocando pequenos desafios para ir aumentando a potência de controle e aumentando a potência de autoconhecimento de como eu sinto esses medos, eu vou ficando cada vez mais numa zona de apatia. Porque é mais fácil que eu não faça nada, porque assim eu não vou também cometer erro nenhum, e aí eu não preciso ter os sintomas da crítica, do constrangimento, vamos falar agora mais outros 4, então eu não sinto medo. Mas aí que as pessoas se enganam que elas cometem o maior erro das suas vidas, que é deixar de sonhar e colocar seus sonhos em práticas. Porque quando chegar a hora, que vai chegar a hora de todos nós, né?
Que a morte, ela não tem medo de chegar, né, André? Ela chega e não te dá duas chances. Às vezes até dá, às vezes até dá. Tem pessoas que até voltaram, que já foram. Outra hora vamos falar da tua história, né? Que você já esteve do lado de lá e voltou. A vida te deu a morte te disse assim, olha, tá. Não te quero agora, volta. Até dá, e aí mas ela não tem medo, ela é implacável, a morte. Aí a única certeza que você tem um dia, quando você morrer, o tempo passou. Se eu tivesse a coragem de ter tido mais medo, talvez eu errasse mais, mas talvez eu tivesse ido em busca e da realização dos meus sonhos. Não sei se eu respondi a pergunta da Fabiana, mas ela pode ficar atenta conosco aí. Acredito que sim. Posso dar um exemplo, né? Imagina, se a pessoa não tem medo, ela vai chegar lá na jaula do leão, vai acariciar ele, vai botar, né, a mão lá dentro. Né? Então, o medo, às vezes, ele te bloqueia, te dá aquele bloqueio, mas é benéfico. Né? Tô te ouvindo, causar danos, né? Tô te ouvindo com atenção, só tô verificando aqui. Então, pessoal mandando WhatsApp, estou verificando aqui. 10 horas e 13 minutinhos, estamos ao vivo aqui do estúdio 10 da Cosmos TV. Exato. Faz 27 graus, né? 27 graus aqui no nosso estúdio em Viamão. Ótimo, André. Pô, essa dica aí da hora e da temperatura. Estamos aqui no home office do Instituto Cosmos de Desenvolvimento Humano, condomínio Buena Vista Park. 10 horas 13 minutinhos. Temperatura? 27 graus nesse momento. Temperatura amena, agradável, tempo nublado, não é isso? Segue o baile. Então, um segundo sintomas, a pessoa até lida bem com as críticas, mas ela tem receio e se sente muito desconfortável em impossibilidade de passar algum constrangimento. Que as pessoas veem que por conta que ela não domina totalmente a situação, vai ficar claro que ela não tenha nervosismo, suor nas mãos, não é? A voz fica fraquejante, alteração na personalidade, não é? Postura corporal de vitimização, a pessoa fica com medo de sentir-se constrangido, de passar o constrangimento, André, que as outras pessoas percebam que ela não está bem, que ela não está dominando aquela situação. E isso é muito comum, de que quando você vai fazer alguma coisa que é um desafio, que você está em uma posição elástica de evolução, vai ter que enfrentar coisas que você nunca fez antes. Por exemplo, pessoas que são excelentes profissionais, que têm excelentes trabalhos, maravilhosos, em relação a diversas áreas da vida, André, e que querem e têm o sonho de ajudar outras pessoas, especialmente nesse momento em que nós vivemos difícil. Aí, o mercado digital hoje já estava em alta e agora está muito mais. E essa pessoa, ela precisa se preparar, às vezes, para fazer uma live, gravar um vídeo, e chega na hora, ela trava. Ela fica nervosa, não sai a voz. Tremulação nas mãos, dor no piriri na barriga, etc. Pode ser o medo da crítica, de ser criticada, que não fez aquilo tão bem quanto poderia, embora que tem aqueles que não fazem. E pode ser também o constrangimento de que as pessoas, medo do constrangimento de que as pessoas percebam que ela não está preparada ainda suficientemente para fazer aquele vídeo, aquela gravação. Estou dando só um exemplo, aquela palestra. Não é? Mas aí eu te pergunto, se a pessoa não fizer, como é que ela vai aprender, André? Essa é uma pergunta aqui do passado, Felipe Azevedo de Alegrete. Alegrete, terra boa. Felipe de Alegrete. Felipe Azevedo de Alegrete, muito bem-vindo à nossa audiência, Felipe, lá do Alegrete. A minha sogra é lá de perto, lá São Gabriel, se não me engano. Bom, é de lá. Próximo. Terra boa. Redondeza. Felipe Azevedo. André, as perguntas têm porteira aberta, são prioridade. Vamos lá. E ele conta uma experiência dele, ele diz que tem esse constrangimento quando se tem ali numa aglomeração, enfim, agora tem que evitar aglomeração. Em palestrar, ele trabalha nessa área administrativa, então ele quer uma dica, né? Já quer aproveitar, não sei se vai ser de agora ou você vai indicar para ele aí futuramente, dica de o que ele pode fazer para começar o básico, esse constrangimento, que ele sente tudo aquilo que você chegou a falar, né? O piriri, o nervosismo, soa a mão. Em cada ser humano
se concentra numa região do corpo, às vezes até quase todas, né? O sujeito desmaia. Plateia, 10 mil pessoas, sonhava em fazer uma palestra enorme, chega na hora, desmaia o cabrito lá daí. A vaca foi lá na Alegrete, deve ter bastante vaca. E boi, coisa lá. Falar porque do Alegrete, comece com pequenos grupos. Eu sei que a família, às vezes, fala assim para a família, vou virar palestrante, vou virar profissional de ajudar as pessoas. Será que vai dar dinheiro isso aí? Vai arrumar um trabalho, né? Vai arrumar algo. Aí já começam as críticas. A família, muitas vezes, as pessoas que a gente mais ama, são aquelas que são o nosso primeiro desafio. Não é? Então comece reunindo pequenos grupos. Não é? Comece treinando e palestrando no campo aberto, falando com as árvores. Imagine que cada árvore é uma pessoa. Então nós temos técnicas poderosas de nosso seminário, nosso produto de 50 horas de imersão, Descubra o seu verdadeiro poder, em que cada participante pode profundamente em 50 horas, 100% online, estamos fazendo, André, ir a fundo na sua fraqueza específica e transformá-la em poder. Veja, então existem técnicas na programação neurolinguística, nas constelações organizacionais sistêmicas, né, num processo de coaching bem estruturado, psicologia positiva, diversas técnicas. Então, no Instituto, que nós somos mestres de desenvolvimento humano e temos essa sapiência em todas essas técnicas, vamos aplicar a técnica mais eficiente, Felipe, para que você ultrapasse e vença essa questão. O importante, fica a dica então, comece com pequenos grupos, reúna 5 amigos, se são seus amigos, eles vão te ouvir durante 40, 50 minutos, o que você tem a dizer para você ir treinando. Comece com 5, vai aumentando para 10, vá através das ferramentas, inclusive que eu vou deixar hoje aqui, na decorrência do nosso programa show, na nossa live show, né? Eu vou deixar uma ferramenta e uma estratégia para que a pessoa trabalhe em casa já e já comece a revelar para si mesma onde que está o foco, qual é a alavanca para que ela dissolva isso aí. Então comece com pequenos grupos e vá avançando, correto? E vá trabalhando com essa ferramenta que eu vou deixar hoje também, onde que você sente mais que está impactando e onde que negativamente, e onde que você sente que você vem aumentando positivamente. É quando aumenta o número de pessoas? Não. Eu tenho muitas vezes um desconforto se alguém vai me fazer alguma pergunta e que eu não saiba responder. Portanto, que se eu sou palestrante, eu tenho que responder todas as perguntas. Será? Não é? Einstein respondeu todas as perguntas sobre o universo? Não. E ele não deixa de ser Einstein, citado até hoje. Correto, André? Se é o número de pessoas quando aumenta, se é alguma pergunta, se é receio que algo possa dar errado na tecnologia, no processo da palestra, vai parecer que eu não sou profissional. Né? E eu já cometi vários erros nessa questão, são 20 anos de profissão, meu amigo, tem cada história que dá uma roda boa de chimarrão. Tem. Vamos falar dos livros depois. Segue o baile. Vamos lá, André, avançando então, enquanto o pessoal, você vai filtrando as nossas perguntas. Mais uma sintomas, que é o da inferioridade. Esse é implacável. A pessoa tem dentro de si uma crença que ela se sente inferior. Isso não é para mim. Fulano consegue. Se não é para mim. Esse carro maravilhoso, essa casa maravilhosa, uma vida maravilhosa, com liberdade de tempo e geográfica, eu posso ir para qualquer lugar que meu trabalho não me... Né? Não, isso não é para mim. Não nasci para isso. Não nasci para isso. Não, esse negócio de fazer tal coisa, não vou ficar aqui no... Né? Então, veja, todos têm as mesmas oportunidades. As oportunidades, elas são em abundância, jogadas no universo diariamente. Né? Inclusive, as estatísticas são de que muitos negócios e muitas empresas
aumentaram em 1.000, 3.000%, triplicaram o seu faturamento na crise que nós estamos aí de pandemia. Porque já vinham num processo de mercado online e aí o que acontece? Explodiu. Então, é a mudança do dinheiro. Ele muda de lugar, mas ele não deixa de existir. Então, veja. A crença de que isso não é para mim. A crença de inferioridade. Então, se eu já tenho uma crença relacionada a isso, e eu não sei que eu tenho, posso descobrir se esse é a alavanca do meu problema, o que vai acontecer? Se eu errar e descobrir que eu errei, ou eu mostrar que eu fiz errado, só vai reforçar a minha crença de que realmente eu me sinto assim. Qual é a dica? Vamos falar a dica então no próximo bloco. Se tiver perguntas, André, em relação a isso, pode fazer. Se não, segue o baile. 10 horas e 22 minutos, 10 horas e 45. Tem uma observação encerramos. Da Maria de Santa Maria. Maria de Santa Maria, bom dia. Trocadilho, seja bem-vinda. Região central do estado. Seja muito bem-vinda, Maria. A respeito desse tópico aí da inferioridade, ela diz assim, a sua leitura quanto à análise curricular, ela tendo pouca experiência, poucos cursos, né, de qualificação, e ela se sente daí inferior, né, no processo seletivo. Uhum. E qual a sua visão quanto a esse sentimento dela é verdadeiro? Ela deve sentir essa inferioridade? Essa observação que ela fez aqui. Excelente pergunta, André, excelente pergunta. Existe um ciclo vicioso de profissionais que desejam e sonham muito em empreender e nunca se avaliam suficientemente prontos na questão curricular. Então eles ficam acumulando diploma, já tem mais de 20, 30, está cheio de diploma, enche uma parede, mas a prática é onde que trava. Vai verificar esse profissional em qual dessas áreas foco, desses sintomas, né? Se é a questão da inferioridade, do constrangimento, da crítica ou do último que nós vamos ver. Porém, sempre um ser humano, basta que ele tenha vida, tenha experiência de vida em alguma coisa, e ele encontrar um nicho de mercado, ele pode sim transmitir essa experiência e transformar isso num negócio. Correto? Ou seja, ele se foca mais naquele ponto que é o domínio dele, enquanto outros se focam em vários e não tem. Existem vários exemplos, para citar um que eu me lembro agora, um case de sucesso, procurem no site do Sebrae e nos sites de empreendedorismos. Uma empreendedora, dona de casa, não vou citar nome, enfim, situação de ter sido demitida, etc. Comprou um curso de aprender como fazer bolo, que não era um bolo comum, é um bolo especial para festas, para ocasiões especiais. E ela montou um curso de como as pessoas podem fazer seus próprios bolos e não tem que depender de sair por aí de última hora. Enfim, encontrou um nicho de mercado na área de fazer bolo, para simplificar. Vendeu mais do que R$1 milhão só desse curso aí. Online. A pessoa compra, faz o download dos vídeos e ela ensinando a fazer esse bolo, que é um bolo especial aí. Quem entende de bolo vai saber que existem diversos tipos de bolo. R$1 milhão de venda, André, num curso online de como aprender a fazer bolo. O que você acha? Quantos diplomas precisa ter uma pessoa, assim? Só experiência viva, né? Nem dizem, a maior faculdade é a da vida. Né? Botou em prática. É claro que a teoria, a diplomacia, ela é um incremento. E ela é muito bem-vinda. A formação acadêmica é valorável. Mas a sabedoria do conhecimento é colocá-lo em prática, André. Não é? E para isso você tem que somar a vida acadêmica com a sua experiência. Soma os dois, coloca em prática, você cruza a ponte. Então, da aprendizagem para o conhecimento. Correto? Não sei se eu respondi a pergunta. Então tá bom. Segue o baile, vamos lá.
Esse é o mais comum, obviamente, que é o que todo mundo generaliza, André. Soma todos os outros e soca nele, no perfeccionismo. Ah, fulano é perfeccionista. Mas nem sempre a pessoa trava por um processo de medo de errar. E isso inibe evoluir com seus sonhos, seus planos, pelo fato dela ser perfeccionista. Existem cientistas, por exemplo, cientistas que descobriram o velcro. Até hoje a patente do velcro é bilionária. O sujeito foi tão perfeccionista que ele pegou o bichinho lá do mato, lá, botou no microscópio para ver por que ele grudava na roupa dele, porque quando ele voltava no campo, ele queria saber por que vinha aquele monte de bichinho grudado que tinha que desgrudar. Então ele foi perfeccionista, foi no detalhe. Então o perfeccionismo ele pode ser bom. Você está em busca sempre de aperfeiçoar o seu trabalho. Mas aprender e sentir as suas próprias emoções, André, e entendendo de qual é o momento de colocar em prática, mesmo que imperfeito, e fazer depois o processo de ir polindo continuadamente. Deixa eu compartilhar. Como eu dei o exemplo como eu dei o exemplo do ser humano, do planeta. O ser humano é imperfeito, até hoje está evoluindo, e Deus permita que ele que não acaba com tudo, né? Exatamente. E permita que a gente acorde de manhã todos os dias e continue. Sempre você tem um dia novo para corrigir os erros de ontem e ir em frente. Segue o baile. Que o perfeccionismo às vezes é bom, né? Eu sempre coloquei no meu currículo, quando teve testes, há um defeito. E eu colocava o perfeccionismo. Como defeito. Ele pode ser uma qualidade também dentro do que... A dualidade. Existem... Na filosofia, quer água, amigão? Vamos lá. O que acontece? Toda qualidade em excesso, André, e pessoal de Santa Maria, Alegrete, Manaus, toda qualidade em excesso ela se torna um defeito. A virtude em excesso, ela cruza o limiar e se torna um defeito. O contrário também. Se você tem um defeito, você pode transformar o mesmo defeito em qualidade. Quer ver? Fulano é gentil e gosta de servir, de ajudar as pessoas. Isso é uma qualidade, André? A princípio é uma qualidade. Gentileza é uma qualidade. A subserviência é o excesso da gentileza. Nem a outra pessoa que recebe o mimimi, ela vai se sentir bem, vai dizer, tá, só um pouquinho, eu não quero mais água, não quero. Sabe, alguém vem na tua casa, você faz uma festinha. Daí a pessoa já comeu o salgadinho, já comeu a empadinha, já comeu o cachorro quente, já tomou 2 litros de refri, tá sempre ali, quer mais um pouquinho, quer mais um pouquinho. O excesso de gentileza vira subserviência. Entende? O excesso da qualidade recai. Então, o perfeccionismo seria o excesso da qualidade de uma pessoa que está atenta a aperfeiçoar a sua vida pessoal, profissional, e está atenta aos detalhes, pessoa que tem profundidade, ela vai a fundo verificar por quê. Como na natureza, há coisas que têm profundidade e há coisas que são superficiais. Até o ar que você respira parece ser simples e superficial, mas não é. Quando ele vê em profundidade, vai ver que ele é composto, que não é só de oxigênio, tem vários gases, tem uma densidade, se a umidade está maior ou menor, influencia. Quem mora em Manaus sabe como o clima é mais úmido perto da Amazônia, né? Vamos lá? Passando para a próxima lâmina, André, ou temos alguma pergunta aí? 10 horas e 30 minutos, nossos últimos 15 minutos finais, eu acho que eu vou avançar. Enquanto você faz pergunta, eu vou respondendo. Tem aqui então uma pergunta que já respondeu, é a mesma pergunta, são duas numa mesma. Assim, quais os principais sintomas do medo e o que lhe difere do pavor? É o José de Caxias. Bom, os sintomas do medo, especificamente o trabalho de hoje, é os sintomas do medo de errar e isso travar a sua jornada pessoal ou profissional, quando você está em busca de alguma coisa, especificamente hoje. É obviamente que o medo é um tema bastante abrangente, as pessoas têm medo de várias coisas, até de barata, correto? Eu tenho medo de barata, mas eu vejo uma barata na minha frente, eu piso em cima e mato. Eu tenho medo de barata, eu desmaio. Aí é o pavor, não é? Bom, existe um limiar muito sutil
não é? Quando o medo se torna o pavor, que ele é patológico, daí a pessoa está com uma patologia emocional. Existe um limiar de você estar com dor de barriga, problema de estômago, comer uma coisa ruim e não fez bem. E existe uma infecção intestinal que você vai ter que ir para o hospital fazer uma lavagem, senão você vai morrer. Que aquilo ali ficou grave, correto? Existe uma febre pequena, porque você está num estado gripal, né? Bom, existe uma gripe comum e existe o Covid-19. O medo ele pode se transformar para pavor, até motivo pelo qual as pessoas, né, elas protelam demais e vão deixando sempre para o dia de amanhã, para depois, investir no seu autoconhecimento. Então, se eu já tenho um processo de lidar com medo específico na minha vida e eu não trabalho sobre isso, a tendência, pela inércia do processo, dele ir, se não aumentar, ficar estagnado, e a sua vida fica estagnada. Pessoas que aumentam esse medo pode estar relacionado a algum trauma, então é importante procurar um bom profissional da área de desenvolvimento humano, da área clínica. Primeiro, você precisa ter consciência realmente que você tem pavor ao invés de medo de errar, se é um pavor. Então, os sintomas que nós falamos, de suor nas mãos, nervosismo, constipação intestinal, fraqueza nas pernas, tremedeira, isso são sintomas médios, leves de quem está com uma questão relacionada ao comportamento. E isso é de forma didática, com as técnicas de gestão de comportamental, você resolve. Agora, a pessoa trava e no seu organismo a potência desses sintomas é muito maior, pode vir até chorar, ter prantos de choro, depressão profunda, e aí então torna-se patológico buscar uma ajuda médica, uma ajuda clínica. E uma última pergunta, talvez aqui, o tempo já estamos na reta final. Exatamente, para nós deixar a ferramenta. Capital, Porto Alegre. Jéssica de Porto Alegre. De todos esses sintomas, qual que seria o que você colocaria como principal assim, sintoma que pode ser mais agravante para chegar até uma depressão, enfim, para agravar esse medo? A depressão seria o somatório mais do que porque eles vão aumentando a intensidade. Existem depressões situacionais, pessoa teve um problema na sua empresa, uma falência, ela vai ficar em depressão um tempo, depois ela vai ter que buscar se reerguer. Uma separação, um relacionamento de muitos anos, uma situação de saúde na família grave, a depressão ela pode assolar aquela pessoa, ela vai ter um período, busque ajuda, não permita que a depressão vá tomar conta, não é? do seu tempo, da sua vida, porque realmente fica mais difícil sem ajuda a pessoa sair de um estado deprimido. Mas é o somatório, correto? O foco nosso hoje é a questão que a pessoa está desenvolvendo algum projeto e ela sente que por vezes o medo de errar vem travando a evolução dela. Isso não está relacionado a uma depressão, correto? Agora, a pessoa que não está com nenhum apatia total, com a vida totalmente estagnada, acorda de manhã, não sabe nem por onde começar, por que começar, o que é que vai fazer, por que vai fazer, ela pode cair numa depressão, com certeza. Agora, busque ajuda. Segue o baile, vamos lá. Dicas de ferramenta então, André. Colocando esses 4 pilares aí em relação ao medo de errar, você pode pegar essa ferramenta aí que vai ficar disponível no nosso grupo de WhatsApp. Para quem fez a inscrição, eu vou deixar hoje um livro digital gratuito, O Poder da Esperança. Como que você pode desenvolver o poder da esperança para mudar a sua vida. E vou deixar essa ferramenta de avaliação para a pessoa fazer uma autoavaliação, André, de onde que pode estar mais focado os sintomas do medo de errar, correto? Então vamos lá, aqui nós temos uma escala de 1 a 10, você vai pintando aqui, sendo que
pintar todo o quadrante próximo da circunferência, significa que você avalia que em relação à crítica você sente medo 10. Se você pintar na metade, você sente medo 5. Então, esses 4 pilares, 4 ferramentas, você pinta para descobrir qual desses pilares você sente medo. Eu não dou bola, por exemplo, se eu me sentir constrangido, as pessoas verem, né, que você está meio nervoso, que você está fazendo aquilo pela primeira, segunda, terceira vez, você não dá bola. Mas, se algo der errado, um botão que desligou, travou um computador, alguma coisa no meio da minha empreitada, aí eu fico arrasado. Então você vai, não é questão de sentir-se inferior, pode ser questão da crítica ou de querer que tudo saia perfeito. Então aquilo que você se der maior nota, tem chance grandes de que isso seja a alavanca para você superar esse medo de errar, começar a diminuir cada vez menos essa trava emocional do medo de errar e aí colocar mais velocidade, mais poder no desenvolvimento dos seus sonhos e dos seus projetos. No meu caso seria o perfeccionismo. Então, né? E quanto que te ajudou e quanto que você vem evoluindo, André, depois de ter passado pelo nosso processo de imersão de 50 horas, 100% online, descubra o seu verdadeiro poder. Vamos resumir, né? O tempo é curto, se for falar tudo aí que aconteceu, a gente resumir que nós temos 10 minutos para encerrar ainda. 10 minutinhos, então foi um divisor de águas, né? Onde eu consegui realmente experimentar, né? Por meio desta ferramenta, algo que eu tinha como bom, que eu usava ali. Antes e depois desses 50 horas, o que você é? Eu invertia no caso os fatores, né? Da humildade com a submissão, quando eu soube reconhecer o que se tratava um e outro e realmente abandonar essa atitude de ser submisso e sim ser humilde, né? Eu consegui, prova está aqui na camisa, né? E lá eu escrevi que eu queria ter a minha rede de rádio, televisão, e após o programa, hoje eu já estou com a rádio e televisão aqui em parceria com o Instituto Cosmos e a gente trabalhando aí fortemente. E acabou fechando parceria com o nosso Instituto Cosmos de Desenvolvimento Humano nessa área de televisão web e de rádio web. Então, em parceria conosco. Top, né, André? E teus sonhos para esse ano, segue o baile. Ou tá parado, vai ver. Já tá na não agenda. Tem crise, não tem... As próximas etapas que tiverem, né? Recomendo. Tanto é que eu já fiz mais de uma vez até mesmo. Sempre conosco. Você que já fez alguma vez, não vai ser desperdício refazer. Vamos lá então, André, que falta 10, 15 minutinhos. Alguma pergunta final de fechamento? Eu tenho 5 minutos para responder a pergunta final de fechamento, André. Fechar com a vinheta e lançar no grupo, conforme prometido, sorteio de bolsa de estudos para o nosso programa de imersão online, que começa agora, nós temos agora para março, dia 20, deixo na agenda, somente para quem se inscreveu no grupo pelo site. Você pode entrar no Instagram @de_rosito, procure no Instagram pelo Instituto Cosmos, no link da bio, você clica no link da bio, cai na página de inscrição, se inscreve lá nas nossas lives, tá, André? Tá, pessoal? E lá você cai no grupo de WhatsApp exclusivo, então você pode ir trabalhando conosco gratuitamente essas ferramentas, e toda semana tem sorteio de bolsa de estudos, e tem os brindes, que são os livros digitais que falam sobre cada assunto de cada live. Excelentes livros digitais, que eles são vendidos, não é, na internet, porém, para quem participa da live e se inscreve no nosso grupo exclusivo, que participa da nossa audiência, recebe gratuitamente, ok, André? Pergunta final, então, para que a gente... Estamos recebendo aqui bastante pessoas já querendo saber como, né, adquirir a Vitória, né, de Porto Alegre, a Paty, né, a Patrícia, lá da Bahia, querem saber como que vou deixar adquirem, né, se inscrever no nosso... Tá. Então, assim, esse material dessa live show, terças e quintas, às 10 horas da manhã, nossa programação semanal gratuita live show.
www.metodocosmos.com.br, correto? Você vai ter um link lá, aula gratuita, e um link do curso. Quem já está já tá conosco no programa, já pode se inscrever e garantir a sua vaga. E quem quer participar da live show para conhecer um pouco mais sobre a nossa metodologia e receber gratuitamente livros digitais, técnicas e ferramentas e dicas, se inscreve na aula gratuita, cai no grupo, e esse é o processo, tá, André? E aí, no grupo é que tem o sorteio e tem os livros digitais. Quem assiste só a live e não se inscreve no grupo, não participa do sorteio, tá justo, né, André? Tem o Rodrigo de Capivari, quer saber aonde que ele acompanha, né, o teu trabalho. No Instagram, _Rosito, e na página do Facebook. Procure por Diego Rosito ou por Instituto Cosmos. Vou deixar o linkzinho aí no linkzinho dessa live, tem também esses linkzinhos. E pelo site www.metodocosmos.com.br. Eu até já vou fazer uma correção, André, aqui no nosso processo. Veja, né? E vou acrescentar aqui na nossa tela o linkzinho de acesso permanente, para que a pessoa que está assistindo a live já tenha esse linkzinho, já, tá vendo? Foi um erro que nós cometemos. Um erro não, vamos supor um erro, né? Então é isso aí, pessoal. A gente faz as coisas também, a gente erra, mas agora já vamos consertar. A dica do Rodrigo. Obrigado, Rodrigão. Vamos colocar já um linkzinho ao vivo sempre em todas as lives, já para a próxima quinta. Nós vamos continuar falando sobre o tema da semana, não é? Ele que é cantor e compositor, o Rodrigo Alves, né? Cantor. Já teve até no Faustão. Já teve até no Faustão, top. Então lá, fica a dica aí, quinta-feira às 10 horas, segue o nosso tema sobre o medo de errar. Nós vamos trazer mais profundidade sobre o assunto. Ok, André? Pergunta final, então. Essa aí, né? Aí, segue o baile. Bora, pessoal. 7 minutinhos para finalizar, vamos transmitir aqui a nossa vinheta de encerramento e fique ligado conosco. Faça o bem, evite o mal e segue o baile. Quinta-feira às 10 horas, mais conhecimento, muito poder. Pouco conhecimento, pouco poder. Nenhum conhecimento, muito problema. Descubra seu verdadeiro poder. Um abraço, obrigado. Até lá, um abraço. Abra a porta.